Boa tarde, irmãos. Shavua Tov. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nesta tarde, mais uma vez, nós queremos dar início ao estudo Em Busca das Origens da Criação, volume 7. Hoje nós vamos falar sobre a corrupção e o gênero humano. Talvez eu vou ter que fazer em duas aulas, no 7 e no 8, porque é um documentário, um estudo bem grande, bem extenso, onde fala do dilúvio, da interpretação literal, figurada, profética e simbólica. Aí você examine tudo, retém o que é bom. Creio que alguma coisa vai te servir, outra coisa não. Aí aquela que te serve você aplica em sua vida. A que não te serve você deixe, porque pode servir para uma outra pessoa. Desde já, meu nome é Anilton Caff, sou seu professor nesta manhã, nesta sétima aula. Bom estudo, assista, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e deixe o comentário. E acione o sininho para ajudar a nós propagar este evangelho. Eu quero fazer uma oração introdutória contigo. Jesus, estou aqui nesta tarde com mais um propósito. Levar a tua palavra sem rodeio, sem demagogia, sem semântica, apenas simples como ela é interpretada. Na medida do possível que o teu Espírito Santo me dá sabedoria para interpretar, de acordo com a tua palavra, de acordo com a cultura judaica e de acordo com a nossa teologia, para que a Bíblia, a história e a ciência andem juntas. Pai, convém que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça o teu Espírito Santo ministrando, e que esta palavra vai e produza o resultado para o qual será mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos para o estudo nesta tarde. Aula 7, dia 5/6/2026. São 3 horas da tarde. Essa é a parte 1 da aula. A corrupção do gênero humano. Eu vou começar na introdução e no meio da introdução nós vamos ler o texto da palavra. Você sabe que aqui é a respeito do dilúvio, então nós vamos pegar o significado das palavras para nós entendermos depois o texto. A palavra Noé em hebraico é transliterado como Noa. Tem uma explicação bem interessante quando olhamos para a sua raiz e fazemos a exegese no texto bíblico. A raiz da palavra Noa. A raiz mais direta de Noé é o verbo hebraico nuar, que significa descanso, repouso, assentar-se, dar alívio ou trazer conforto. Essa raiz aparece muitas vezes na Bíblia no sentido de pousar. Esse pousar é a mesma palavra que está no livro de Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava ou pousava sobre a face das águas. Exemplo, a arca pousou. Gênesis 5:29 diz sobre esse assunto. A arca, ela repousou ou pousou sobre o monte de Ararat, usando o mesmo verbo. Quando Lameque, pai de Noé,
dá o nome ao filho, ele faz um jogo de palavras explícita, como: este nos consolará. A palavra consolará é nahá. Consolará de quê? Dos nossos trabalhos e da fadiga das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. Amados, aqui existe algo curioso que eu quero chamar a tua atenção, que isso é muito forte. O verbo usado por Lameque, nahá, que significa consolar, fazer arrepender-se. Consolar significa consolar, o verbo nahá, fazer arrepender-se, ter compaixão. Esse é o significado do verbo nahá usado por Lameque. Mas o nome do filho é Noa, que vem da raiz nuar, que quer dizer descansar ou dar descanso. E no Novo Testamento, quem disse que veio dar descanso ao pecador? Você sabe o nome dele? Disse-lhe Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Então essa palavra descansar aqui, em Mateus 11:28, se refere também a nahá, o descanso que Jesus Cristo daria a todo o pecador que viesse a ele. E agora nós vamos para o texto de Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Deus: não contenderá ou permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois. Quando os filhos de Deus entraram na filha dos homens, delas geraram filhos. E eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração eram má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé: varão justo, reto, em suas gerações, e Noé andava com Deus. Esse é o texto de Noé. E nós vamos daqui a pouco ler o outro texto, onde começa falando a respeito de Deus falando com Noé para construir a arca. Amados, como nós falamos, o único que disse que veio dar descanso ao pecador foi Jesus Cristo. Ou seja, há um jogo de palavras, uma paronomásia entre duas raízes muito parecidas no som. Aqui estão as formas bíblicas em hebraico para dar descanso e para descansar, com transliteração e breve explicação. Descansar. Em hebraico, o verbo principal para descansar é transliterado por nuar. Nós já vimos isso. E qual é o sentido desse verbo? Repousar, descansar, permanecer em paz e ser aliviado. Este verbo, usado para a arca de Noa, descansar no monte, Gênesis 8:4,
E para o Espírito Santo, em Gênesis 1:2, repousar, dar descanso, fazer alguém descansar ou pairar, proteger, como a galinha protege os seus filhos debaixo das asas. O hebraico usa a mesma raiz na forma ifil, que indica a ação causativa, transliterando pelo verbo eniar, sentido, fazer descansar, conceder descanso, dar alívio, fazer repousar. Exemplo, Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim achareis eniar ou nuar ou nahar, que quer dizer descanso para a vossa alma. Mateus 11:29, o ipio é o modo causativo, ele causa, é o verbo que causa o efeito, do verbo hebraico bíblico, enquanto que al é só fazer a ação. O ipio quer dizer fazer alguém ou algo ou fazer a ação. Você causa, você provoca, você manda acontecer. A regra simples é que al ele faz, ipio ele faz fazer, ele causa que aconteça. Exemplos que você já viu na conversa: nafal, cair, que al nafal, ele caiu, ipio, ele fez cair, derrubou, abateu. É daqui, destas palavras, que muitos ligam os Nephilim aos que fazem cair, os derrubadores, não só aos caídos. Vamos aprender sobre isso lá na frente, no 8º estudo. O substantivo descanso, transliterado, é menorá ou menorah. No hebraico se usa muito com o fundo da garganta, o transliteração, menorah. Sentido, descanso também, repouso, alívio, tranquilidade, local de descanso. Salmo 23:2 diz: águas de descanso, mei menorach, consolar, dar descanso, alívio. Olha que Jesus disse: e eu vos aliviarei. Então até aqui nós estamos comparando Noé, que é do verbo noar, que é traduzido por Noa, com Yeshua, Filho de Deus, que também significa descanso, veio dar descanso. Lameque disse: ele vos consolará. Jesus veio para consolar, comparando Jesus e Noa, a mesma pessoa, dentro de uma interpretação tipológica da palavra de Deus. Os antigos ouvintes hebreus percebiam imediatamente essa semelhança sonora. Lameque está dizendo em essência: esse menino nos trará. Amado, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, o que ele disse para Maria? Que Jesus ia fazer o quê? Trazer o consolo ao seu povo. Esse menino nos trará alívio e consolo. Lameque dizendo do trabalho duro causado pela maldição do solo. Então aqui tinha uma maldição, a maldição que Deus colocou sobre Caim, nem só sobre Adão, sobre Caim. E com a geração de Noa, com a arca do concerto, a arca do dilúvio, Deus estaria exterminando toda a carne. E Noa veio trazer o alívio e o descanso da maldição do pecado. Quem trouxe isso para nós? O alívio e o descanso da maldição do pecado. Como era o nome dele? Jesus, o Filho de Deus. Aqui nós vamos entrar agora num significado teológico do nome Noa e Lameque. Preste bem atenção nesses detalhes. Pega a tua Bíblia, anote, abra a tua Bíblia, pega um caderno e anote para você entender a raiz da palavra. Eu não estou interpretando, eu estou apenas
citando o exegese da raiz da palavra, dos nomes, os significados. Portanto, o nome Noé carrega uma esperança profética. Ele será aquele que traz descanso após o juízo, que era o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e dá descanso à humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com águas. Gênesis 9. Alguns pais da igreja e rabinos também viram em Noé um tipo de segundo Adão, que traz alívio da maldição. O único na Bíblia que é chamado de segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15, 45 a 48. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Cristo, o Noa. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, a natureza má de Caim. O segundo homem é do céu, qual? O terreno. Tais também os terrenos, e qual também o celestial, mas também os celestial. Nós vemos aqui que Paulo está dizendo que Jesus aqui é o segundo, o último Adão, não é o segundo, o último. A linhagem de Caim é mencionada em Gênesis 4, parte mal do homem. E é dito que Caim foi amaldiçoado, falamos no estudo passado. Caiu, o Nephilim contaminou a parte boa, tornando o homem pecador, cometendo o primeiro assassinato. E insuficientemente capaz de se salvar pelas suas justiças próprias, a folha de figueira, o fruto da terra, o esforço para levar sacrifício a Deus. E ele tornou-se amaldiçoado por Deus, se tornando um fugitivo. Gênesis 4, 11 e 16. O ser humano sempre foge, até hoje, de Deus. Nesta primeira parte eu quero deixar um resumo simples para você entender. Noé ou Noa significa literalmente descanso ou alívio, vindo da raiz descansar. No texto bíblico há algo intencional com a raiz consolar, para mostrar que Noé seria o portador do consolo e do descanso depois do juízo, que é a entrada do Espírito Santo, depois do dilúvio, que é as águas da regeneração. É um dos nomes mais problemáticos da Bíblia. O próprio nome já antecipa o papel salvador da pessoa. Agora preste atenção. Lameque viveu 777 anos. Número 7 simboliza a perfeição. 777, 3 vezes mais a perfeição simboliza. Pode simbolizar aqui a Trindade. 777, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele teve outros filhos além de Noa. Ele é uma figura importante na genealogia bíblica, pois sua descendência é fundamental para a continuidade da humanidade após o dilúvio. O nome Lameque em hebraico, olha só a coincidência, é Lemerre. Tem nome etimológica relacionada a força, poder ou superpoder. A palavra Lameque provavelmente significa todo-poderoso ou super forte em hebraico. Se Noa ou Noé se refere a Cristo na linhagem profética ou interpretativa, figurada ou profética, então Lameque se refere a Deus Pai, já que o seu nome significa tanto para tal, super força, superpoder ou todo-poderoso. Até aqui, amados, eu trouxe para vocês o significado das palavras do nome. Viemos aqui com agora Lameque, Noa e Noé. Vamos aprofundar agora mais um pouco no significado do nome Lameque.
Lameque é um nome hebraico que significa forte ou super forte, ou poderoso ou super poderoso. Em algumas interpretações, o nome Lameque também é associado à ideia de destruição ou pessoa poderosa. Nós lemos em Isaías que Deus diz: eu sou aquele que mato e faço viver. Eu sou o que causa a guerra, destruição, sou eu que cesso a guerra. Preste bem atenção com o nome Lameque. Por isso aqui está entrando uma interpretação tipológica e simbólica. Se nós levarmos isso para o literal, temos que dizer que Deus é Lameque. Por isso que não deve se interpretar tudo ao literal. De fato, nós vemos lá no primeiro estudo que aconteceu o dilúvio. Temos registrado também nos contos da Suméria, que foi a primeira civilização. Usa outros nomes, o Pamistim, no mito de Gilgamesh, mas na realidade sabemos que foi o dilúvio e foi Noa que Moisés deixou escrito. A raiz da palavra original, a raiz da palavra Lameque é Lemer, que é o nome hebraico. A palavra Lameque é derivada da raiz hebraica Lamari, que significa serei o que serei. Você já reparou que lá em Moisés, na sarça ardente, quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus disse: Aie, aie, serei o que serei, ser. A palavra lamar significa ser. Exegese profunda do nome. Lameque é um personagem importante na Bíblia, mencionado em Gênesis 5, 25, 31 como o pai de Noé. A história de Lameque é complexa e multifacetada, com interpretações variadas sobre a vida e seu significado. Alguns veem Lameque como um exemplo de fé e obediência, enquanto outros o consideram um símbolo do próprio eterno Criador, sendo o pai daquele que iria dar consolo, ou seja, morrer na cruz e enviar o Consolador, o Espírito Santo. Uma interpretação figurada ou simbólica bem interessante para vocês. Se Noé representa Cristo, então Lameque, como o pai de Noé, poderia simbolizar Deus Pai, que é a fonte de todo o poder e autoridade. Lameque significa poderoso ou forte, o que se encaixa com a ideia de Deus, o Todo-Poderoso. A vida de Lameque viveu 777 anos, pode simbolizar a eternidade e a imutabilidade de Deus. A relação entre Lameque e Noa pode representar a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Essa interpretação é consistente com a tipologia bíblica, onde os personagens do Antigo Testamento são vistos como tipos ou sombras de Cristo e da Trindade. No entanto, é importante notar que essa é a interpretação figurada e não uma interpretação literal. A Bíblia não afirma explicitamente que Lameque simboliza Deus Pai, mas é uma possível interpretação teológica dentro do plano de salvação, sem comprometer a integridade, a imutabilidade e a presciência de Deus, que é todo-poderoso. A interpretação simbólica é uma ferramenta valiosa para entender a profundidade da Bíblia, mas é importante manter a humildade de reconhecer que a interpretação não pode variar entre os estudos e teólogos. Matusalém, em hebraico, Metuselah, é um personagem fascinante na Bíblia. Se Lameque simboliza Deus Pai e Noé simboliza Cristo, então Metsuselah pode simbolizar a humanidade ou a igreja, que é Matusalém ou Metushelah. Matusalém viveu 969 anos, o que é considerado o tempo mais longo da vida registrado na Bíblia. Seu nome significa homem de lança ou homem da morte, o que simboliza a humanidade pecadora e mortal. Romanos 5, 12 e 15 nos registra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei, Metushelah, homem da morte,
porque a lei é da morte. Homem de lança é a lei que lança. Poder de executar é a lei que tinha poder de executar. Lei de Moisés, que Deus deu a Moisés. Estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que haviam de vir, Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Eu vou deixar uma explicação exegética de Gênesis 6 agora, que para você entender. Explicação exegética de Gênesis 6. Uma leitura, versículo por versículo, com atenção ao texto hebraico, ao contexto antigo, o contexto do Oriente Médio e a teologia bíblica. Vamos lá, versículo 1 ao 4. Os filhos de Deus, as filhas dos homens e os Nefilins. Esses 4 versículos são um dos trechos mais debatidos em toda a Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas. E os filhos de Deus, Bnei Elohim ou Bar Elohim, viram que as filhas dos homens, Bnei Adam ou Bar Adam, eram bonitas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Nós vemos aqui agora 3 grandes interpretações sobre esse texto. Lembra que nós não podemos confrontar e nem questionar a integridade de Deus, a imutabilidade de Deus e a soberania de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Primeiro, anjos caídos. É a mais antiga defendida por Enoque. Enoque 1, Jubileus, Filo, Joséfo, Justino Marte, Tertuliano. A maioria dos pais da igreja, até Santo Agostinho, que mudou a ideia depois. Filhos de Deus, seres celestiais, está em Jó 1:6, 2:1, 38:7 e Salmo 29:1. União sexual entre anjos e mulheres, nascimento de gigante, Nefilins, que significa caído ou o que faz perecer, o que faz cair. Nephilim não quer dizer gigante. É citado como gigante, mas não é. Gigante é Goim. Observação: Nephilim, traduzido como gigante ou Nephilins, a forma no plural de Nafil é caídos. Houve um erro de tradução, porque Nephilim é caídos, o varão de fama, que faz perecer, que faz cair. Existem 3 tipos de ser famoso: por ser mau, por ser bom e por ser inteligente. Raiz consonatal, o verbo nafal. Significado da raiz: cair, tombar, ser derrubado, perecer ou fazer cair. Pelo fato de Nefilim significar caídos, muitos teólogos interpretam como os anjos que estavam caídos. Mas se nós interpretarmos esse Gênesis 6 como os anjos, estaríamos olhando para Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não tem poder não, porque o Senhor não governa esses trem aí em cima. Como que o Senhor pode permitir que eles desçam na terra, se materializam? Porque uma vez que os anjos foram caídos, como Salmo 82, como homens morrereis, não tem mais corpo, são espírito. Estaremos questionando a integridade de Deus permitir isso, ou a imutabilidade. Uma vez que Ele derrubou os anjos, não deixaria os anjos mais ter ações no mundo material. Os demônios, eles agem no mundo espiritual, mas não no mundo material. Eles vêm com a tentação. É nós que agimos no mundo material. Nós não, eu digo os que são usados por demônio. Essa palavra fazer cair é como em derrubar outros, sugerindo opressores, figurado, pessoas que querem te fazer cair na fé, no mundo e na igreja. No contexto implica os caídos, anjos ou seres que caíram.
ou os que fazem cair. São os tiranos, violentos, os falsos crentes, o joio que Jesus diz. E também implícito em Nephilim. Não há uma palavra separada para caídos no versículo, mas o conceito vem diretamente da raiz de Nephilim, raiz consonantal da palavra, mesma que a NPL é do aramaico, significado caída ou queda, em Isaías 14:12. O mesmo verbo é usado para a queda do acusador, como caíste, Nephilim, do céu. Por isso que as pessoas usam esta palavra Nephilim para atribuir aos anjos que foram caídos. Mas aí batemos de frente com a soberania de Deus. Deus é soberano. O que é soberano? Ele comanda tudo e não deixa que saia do seu controle. Outras palavras no versículo que complementam descrever os Nephilim como valentes e homens de renome, ou seja, homens de posses, bens, finança. A palavra para gigante é giburim, no plural gibor, que são homens grandes, de estatura grande. Os Nephilim é homens caídos, não se refere a gigante. Gigante, como falamos aqui, é giburim ou gibur no plural. Raiz consonantal do aramaico, gibirer, do verbo gabar, jactância, se gabar, achar o bom, significa da raiz ser forte, prevalecer, ser poderoso, fisicamente, financeiramente ou militarmente. A palavra Anshei Hashem, homens de renome ou homens famosos, Anshei vem de is, raiz nis, significando homem, pessoa. Hashem, raiz ismi, do substantivo Shem, significado da raiz nome, fama, reputação, como em fazer um nome, em Gênesis 11:4, a Torre de Babel. A base para a doutrina de Judas 6 diz assim: os anjos, aos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui é um texto utilizado fora de contexto. Se nós pegarmos esse texto de Judas sem analisarmos o contexto e o pós-texto do que ele está dizendo, vamos dizer que Judas está usando o livro de Enoque para dizer que os anjos de Gênesis 6 são anjos. Mas não é isso que ele quer dizer, nós vamos ver isso lá na frente. Os anjos que não guardaram o seu principado, poder que lhe foi designado, fazer a sua missão, esse é o principado, mas deixaram a sua própria casa, posto de comando. Eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Esses anjos que não guardaram o principado não se refere aos anjos de Satanás. Esses anjos foi outra rebelião que teve. Dá a intenção aqui que não foi só Satanás que se rebeliou, mas anjos que desobedeceram. Eles deixaram a sua própria casa, o posto, a missão que foi lhe dada. Mas diz aqui que Deus não deixou solto neste mundo que nós vivemos. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Este juízo seria o juízo final. Esses não estão na terra. Talvez fizeram isso antes mesmo de Satanás se rebeliar. É uma conjectura. Segundo Pedro 2,4 também fala, mas também, se nós citarmos este versículo isolado, vamos ensinar heresia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, é os mesmos anjos que Judas está falando que eles tiraram do livro de Enoque. Antes, precipitando nos tártaro, é a mesma palavra, só que aqui está dizendo em grego, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Então vai ter um juízo
contra esses anjos. Porque se Elohim não poupou os anjos quando pecaram, esses podem se referir aos mesmos anjos que falamos ou aos 4 anjos que estão presos à beira do rio Eufrates. Esses anjos vão ser soltos. Aqui está falando do juízo, mas não está mencionando o que juízo. Quando Deus estiver castigando a terra no período do anticristo, é um juízo. E no Apocalipse fala para soltar esses 4 anjos. E Pedro está dizendo, porque se Elohim não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou no Tarhit e os entregou ao abismo da escuridão, reservando para o juízo? De quem? De Deus sobre a terra. Pois não fala do juízo do grande dia que seria o final. Não. São anjos diferentes, texto diferente, aproximação diferente do que ambos querem dizer, mas o mesmo sentido, referindo-se aos, no contexto é falso, referindo-se aos falsos crentes, o joio. Descendentes, agora o 3, descendentes piedosos de Sete versus descendente ímpio de Caim. Defendida por Lutero, por João Calvino e reformadores clássicos. A expressão filhos de Deus, Binei Elohim ou Bar Elohim, fruto do esforço humano. Lembra que eu falei que Eva adquiriu um filho do Senhor, esforçou com a força dela, porque ela quis. Deus permitiu, ela quis, ela se esforçou e conseguiu. Fruto do esforço humano, da natureza má, carnal dos homens. Essas são as mulheres de Caim, materialistas, violentas, filha dos homens. Reis, dinastias tirânicas. Leitura mais recente baseada em textos ugaríticos e mesopotâmicos. Quando Caim, ele teve um filho por nome de Enoque e fez uma cidade má, natureza má, suas filhas eram má. Depois nós temos filhos de Deus, reis que se consideravam divinos ou semidivinos, como os reis, deuses do Ugarit, da Suméria, do Egito e outros. Isso também tem nas epopeias e nos mitos da Mesopotâmia. Prática de haréns polígamos e violentos, origem dos heróis da antiguidade, homem de fama. Como eu falei, há várias maneiras de você dizer um cara famoso. Existe o famoso por ser bom e o famoso por ser ruim. O famoso por ser forte e o famoso por ser fraco. Também é a fama. Quem é o fracote? O famoso por ter e o famoso por ser mendigo. Por que ele é famoso? Ele é famoso na cidade. É um mendigo que anda pela rua. Aqui traz varão de fama. Já falando da descendência caída de Caim, e Deus dizendo do pecado que eles cometeram, da corrupção do gênero humano, então a fama deles é porque eram maus. Eles conquistavam, matavam, metiam a espada. Por isso que Deus disse que eles eram más. Disse o Senhor, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. É o que faltava para acontecer o dilúvio. Lembramos que os heróis da antiguidade tomavam, aqui no tempo de Noé, eles matavam por prazer. Quem matou por prazer, por vingança, por ira? Caim, natureza má do homem. A palavra contenderá pode ser lido como permanecerá ou julgará. Quer dizer, o meu espírito não vai estar todo momento com o homem. Eu vou dar um fim nisso. Os 120 anos são geralmente entendidos como o prazo até o dilúvio e não limite de vida humana, pois depois do dilúvio ainda há vida mais longas por algumas gerações. Versículo 4. Naqueles dias havia Néfilins, homens caídos, derrotados por alguma coisa ou situação ou guerra, e não gigante. Néfilins não é gigante, gigante é Giborim. Naqueles dias haviam Néfilins na terra, e também depois, olha o que está dizendo, naqueles dias havia Néfilim, homens de fama, não gigante, e também depois. Na época do dilúvio, na época dos Néfilim,
dos homens caídos já tinha. Depois tinha também quem? Depois da Torre de Babel houve homens de fama. Quem? Nimrod, que queria construir a Torre de Babel. Aí diz, vírgula, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a descendência de Sete com Caim, e elas lhe deram filhos, eles foram os valentes que houve na antiguidade. Os Néfilim caídos, quer dizer, pessoas, os caídos, por alguma maneira, se levantaram pelo seu esforço próprio, pelo seu próprio caminhar, pela sua própria jactância no seu estado de vida, e que se levantaram depois de estarem caídos, pois Néfilim quer dizer caído. Então, é uma geração que imaginava que fizeram tudo porque eles quiseram, pelo seu próprio poder. É a palavra adquirido. Eva teve Caim com seu esforço, aquisição, adquirido. Esses são os homens de renome, Néfilim, vem de cair, caídos, ou os que fazem cair, tiranos, homens maus e não gigantes. Em número 13:33, os espiões usam o mesmo termo para descrever os gigantes. Mas veja bem que o nome que eles usam para descrever o gigante, já na língua, ainda na língua aramaica, a mesma língua lá de Gênesis, não é Néfilim. E o nome é Refaim ou Anakim, e não Nefilim, de Canaã, quando eles foram possuir e investigar a terra. Indica a continuidade da semente maligna após o dilúvio. Havia um gigante na terra. E também depois. Ali ele traduziu gigante por Néfilim. Teria que ser Giborim e não Nefilim. Se considerarmos isso, então o dilúvio pode não se tratar de algo real. Preste bem atenção para não ferir a integridade, a imutabilidade, a soberania de Deus. Vou repetir tudo. Em número 13:33, os espiões, quando vai possuir Canaã, usam o mesmo termo para descrever o gigante que viram em Canaã. Mas eles usam o nome Refaim ou Anakim e não Néfilim. Indica a continuidade da semente maligna após o dilúvio, porque sempre terá pessoas de fama e maus. Se considerarmos isso, então o dilúvio pode não se tratar de algo real, pois deveria ter matado todos os gigantes da terra e nenhum estar aparecendo em números, já que eram gigantes. Mas por não se tratar de gigante, e sim de pessoas más e do pescoço grande ou altura maior um pouco, e sim pessoas joio, malignas, aí pois está a palavra Néfilim, que não quer dizer gigante. E sim pessoas caídas, sem estrutura social, sem ter condição de viver em sociedade, porque eram maus. Por isso que ainda eles existiam, talvez pela linhagem de Cã, por rebelião contra o próprio Noá. A decisão divina, versículos 5 e 7, de destruir a humanidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e não raça de gigante. Aqui o Senhor viu que a maldade do homem, se aqui não fosse um homem, fosse metade Deus, que era o filho dos anjos, e metade carne, seria chamado aqui o nome Elohims, Biner Elohims, ser híbrido, semideus. E Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e não uma raça de gigantes híbridos, meio Deus, meio homem, como muitos pensam e afirmam. Isso acaba sendo uma heresia e questionando a integridade de Deus. E que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má, continuamente. Olha bem, aqui nós vemos totalmente o homem, que nós falamos na aula passada, Caim, a parte má que existe dentro de nós, Abel revela a parte boa. E toda a imaginação dos pensamentos, parte boa, éter, de seu coração, parte má,
era má continuamente. Então aqui o desejo, a carne, dominou por completo o homem. Por isso que eram maus. A expressão hebraica é fortíssima, literalmente todo o molde, formação dos pensamentos do seu coração somente mal o dia inteiro. Aqui, a parte boa, que é o éter dentro do homem, que é o Abel, havia sido morto pelo assassinato da parte má, o Caim. Aqui Caim, mais uma vez, está matando o seu irmão Abel. E moram dentro do coração do homem, dentro do homem. Carne, espírito. Lembra? O barro e a água virou carne. O ar e o fogo virou espírito. Veja em Mateus 24, 36, 39. Mas em relação àquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, quando Jesus veio salvar e morrer na cruz. Assim será também a vinda do Filho do Homem, para arrebatar a igreja e implantar o reino milenar. Pois naqueles dias do dilúvio, antes da salvação se oferecida na cruz por Deus em Cristo, o nosso Noa. Pois naqueles dias, antes do dilúvio, isso é, antes da salvação oferecida na cruz por Deus em Cristo, nosso Noa, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, pensando em si mesmo, cada um fazia a sua vontade porque era mau, fazendo o que se achava bem na sua vida, maneira de viver, de servir a Deus. Achava que servir a Deus da maneira dele estava ótimo, até o dia em que Noa entrou na arca. As pessoas não sabiam o que ia acontecer até que veio o dilúvio. Salvação levou a todos, salvou a todos quanto aceitou. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pegará de surpresa os cristãos que vivem assim como os Néfili, caídos na igreja hoje, ou quem faz os outros cair na igreja. O que mais tem hoje são pessoas que fazem os outros caírem na igreja, ou que se acham que de fama por ter mais, por ser mais, por fazer mais. Versículo 8 e 10. Noé encontra graça perante os olhos do Senhor. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Primeira menção da palavra graça. Preste bem atenção. Noé foi justificado por justiça. Não foi por fé. Noé foi por justiça. Primeira menção da palavra graça. Noé achou graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Noé não merecia. Jesus também não merecia morrer na cruz. Na Bíblia, em favor de merecer. O texto não diz que Noé era bom antes, mas que achou graça, depois é descrito como justo. Se justificou, ouvindo o chamado de Deus. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Perfeito, sem defeito, mesmo termo usado para os animais do sacrifício e para o próprio Cristo. Andava com Deus, só usado antes para Enoque 5, 22 e 24. Versículo 11 e 13. A terra corrompida e cheia de violência. A palavra-chave é Hamas, que significa violência, extorsão, injustiça brutal. A terra está corrompida. É falado 3 vezes no verso 11 e 12. Na raiz significa destruída, arruinada. Deus vai destruir a terra com a mesma raiz, medida por medida. Versículo 14, 22. A ordem da arca e a obediência de Noé. Medida da arca, 300 vezes 50 vezes 30 côvados, 24.750 metros quadrados. Proporção esta em Gênesis 6:1:1, exatamente a mesma proporção ideal de instabilidade naval descoberta só no século 15 ou 19. Preste agora atenção no material da arca. Eu já estou finalizando esta primeira parte, o material da arca. Vamos lá. Madeira de gofer, desconhecida,
essa madeira? Muitos estudiosos dizem que é o cipreste e resina. E alguns historiadores, que já não é estudioso, os historiadores dizem que foi a madeira que foi lavrada à cruz, pois era comum naquela região a madeira chamada gofer ou cipreste do Líbano. A segunda palavra para a arca, o betume, é kofer, madeira gofer, cruz, a madeira da cruz de Cristo. O betume kofer, que é a mesma, presta atenção, é a mesma raiz usado para a palavra expiação. Expiava o quê? O sangue do cordeiro no sacrifício, o sangue na cruz do Calvário de Cristo. A arca é coberta com expiação. Amado, nesse significado da palavra não está bem explicado. Betume significa expiação, logo se explica, significa perdão. A arca de madeira de gofer, revestida por fora com betume. Arca salvação, madeira, cruz, betume, sangue de Cristo. Explicação do sangue de quem? Expiação do sangue de quem? Noé fez conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Noé obedeceu ao pé da letra. Gênesis 7:5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Obediência total, tema central. Será que não existe algo parecido em João 6, 38, 40, quando Jesus, o Noa do conto, ou epopeia, ou mito de Gênesis 6? Olha o versículo 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que mandou morrer, que mandou trazer a arca, o mesmo que mandou Noé obedecer para fazer a arca do dilúvio. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que tudo o que olhar para o Filho e nele crer, tudo que olhar entrar na arca para o Filho e nele crer, fazendo parte do corpo dele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Que maravilha! Que algo tremendo! Isso é muito tremendo, amados. E eu gostaria que você compartilhasse esse estudo, esta primeira parte que eu encerro agora, porque é algo impressionante. Então, nesse estudo que nós vemos, nós temos aqui o Noa, interpretação tipológica, como um tipo de Cristo, aonde os nomes todos que nós interpretamos aqui, o nome, não foi o texto. Ah, mas o pastor está com heresia interpretando o texto. Não, eu não interpretei texto nenhum. Eu apenas interpretei os nomes e seus significados. Que trouxe, só na interpretação dos nomes, já trouxe um grande significado, trouxe uma grande luz ao nosso conhecimento. Por isso que às vezes tem pessoas que se frustram porque querem explicar Gênesis literalmente. E Gênesis, até a chamada de Abraão, não é literalmente. Nós temos que interpretar ela simbólica, tipológica. Porque veja bem, nós falamos tudo aqui. Lameque significa superpotência, superpoder. O único todo-poderoso superpotência chama Deus, Elohim. Filho de Lameque, Noa, que o seu nome significa salvação, consolo, descanso. O nome de Jesus veio trazer salvação, descanso, consolo. Aí nós vemos lá para a madeira da construção da arca. Madeira é gofer. Os romanos, os historiadores da época de Roma dizem que essa madeira era o cipreste, a mesma madeira da cruz, possivelmente. Então nós temos a salvação através da arca. E a arca foi betumada por dentro e por fora com betume. E nós vimos que a palavra betume é kofir no hebraico,
que significa expiação. Na lei, nos rituais, nós vemos que o Corban Hadad, Cristo, simbolizando Cristo, o sacerdote pegava o cordeiro, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados, cortava o pescoço do cordeiro, o sacerdote colocava o cordeiro debaixo do braço, ficava rodando o sangue até expiar. Expiação com sangue. Sibetume quer dizer expiação, em cima da madeira gofir. O único acontecimento que teve há 2000 anos atrás, em Jerusalém, que foi expiado na madeira de cipreste, quando a salvação estava ali em cima daquela madeira, Jesus Cristo foi o sacrifício do Filho de Deus. Então o dilúvio era sombra, a lei era sombra do que iria acontecer em Jerusalém. Cristo morrendo na cruz do Calvário, o nosso Noa. Ah, mas pastor, o senhor tem que entender que o Noa se embebedou e ficou anestesiado ali e Cã zombou dele. Bem lembrado. Vamos por tipo. Tipologicamente, Cristo estava na cruz. Dá a impressão que Cristo não estava sentindo dores, estava anestesiado por nós. E ali na cruz, o judeu estava escandalizando dele, era os Cã. E ele disse que o seu sangue caia sobre nós, Israel recebe a maldição. Aonde foi destruído no ano 70, pisado pelos judeus, pisado pelos gentios, até 4 de julho de 1948. Medite nesse estudo, aprofunda, vai para a Bíblia, não fique no que eu falo, vai para a Bíblia. Observai tudo e retenha bem. E segunda-feira teremos a segunda parte, que vai ser Em Busca das Origens da Criação 8, a continuação do dilúvio e da salvação. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e divulgue. Que Deus te abençoe nesta tarde, neste dia. Amém.